Carla Zambelli falou isso aqui, ó. Eram todos criminosos e aqui serão tratados como anjinho pelo governo. Pode esperar. Carla Zambelli, como lhe é peculiar, mentiu. Não eram criminosos. Não são criminosos aquelas pessoas que foram deportadas. Já expliquei para vocês. Se tivesse criminoso no meio daqueles que foram deportados, assim que chega no país, no Brasil, seriam presos. E se tinha criminosos entre os 80 e poucos que foram deportados, eles estão presos. Primeira situação. E outra coisa, se fossem criminosos, quando fosse pego nos Estados Unidos, eles seriam presos. E só iam ser deportados depois de pagar a cadeia lá e pagar o que deve para a justiça. Você está entendendo? Então, Carla Zambelli mentiu. Mas isso aqui é para quê? Para manipulação daqueles que estão babando de ódio, né? Que aqueles, né, os racistas do Brasil, que é os mesmos racistas dos Estados Unidos, seja o racismo racial, seja o racismo cultural, que a extrema-direita propaga, é essa situação aqui de Carla Zambelli. E depois diz que é patriota. Se isso aqui for patriotismo, jogando os próprios brasileiros e tratando brasileiros trabalhadores como bandido, é uma vergonha. Porque a gente tem que esclarecer uma coisa aqui, gente. Bandido é bandido. Imigrante, a pessoa que sai do seu país para tentar uma vida melhor no outro, muitas vezes sofre muito e vai ter que trabalhar o dobro do que o nacional trabalha para ser respeitado. Então, a grande maioria são trabalhadores e não criminosos. E aquele que tinha qualquer situação de crime está preso. Senão, não tem lógica. Sai para lá, entendeu? Agora. E Carla Zambelli, com essa situação aqui, ó. Carla Zambelli tem uns 3 processos criminais já contra ela aqui no Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal. É investigada ali em quase 10 situações de crime. Carla Zambelli. Arrisco dizer que Carla Zambelli só não está presa porque ela tem imunidade parlamentar. E a imunidade parlamentar diz que deputado e senador só pode ser preso em flagrante delito. E mesmo assim, só por crime inafiançável. Então, se tem algum bandido ou bandida aqui, eu desconfio que seja Carla Zambelli. E não os trabalhadores que estavam nos Estados Unidos tentando uma vida melhor e trabalhando, sendo humilhados, escorraçados para ter uma vida melhor. Não são eles, não. Viu, meu querido? Uma vergonha essa postura de muitos bolsonaristas. Olha aqui, ó, uma vergonha. Foram acorrentados. E Gustavo Gaia também deu a entender que eram bandidos. Já fez live, fez vídeo e tal coisa. Eu sei de uma coisa, a Polícia Federal baixou, foi na casa dele. Foi na casa dele, na empresa dele, com a suspeita grande aí de lavagem de dinheiro e do crime de peculato, que é tipo uma corrupção, que é a ladroagem, que é quando você desvia ou se apropria de bem público, de dinheiro público, em relação às cotas parlamentares. Você lembra disso? Que a Polícia Federal baixou na casa dele, fez buscas e apreensões, encontrou um pouco mais de 70 mil reais em dinheiro na casa de um de seus assessores. Então, assim, quem que é bandido aqui? Será que é os imigrantes mesmo que é os bandidos da história? Será que não tem outros bandidos por aí, não? De terno e gravata, não é? De salto alto e sendo os paladinos da justiça, da moralidade, de Deus, pátria, família e patifaria e muito dinheiro escondido? Será que não são esses, não? Aí apontar o dedo para os outros, que inclusive que estão numa posição vulnerável, não é? É muito fácil. Eu quero ver olhar no espelho e ter que encarar todos os dias a mentiraiada, a canalice e a hipocrisia que é nível hard. Fora o banditismo, né? Que está ali ó, em toda situação. E outra coisa, golpista é o quê? Segundo a Polícia Federal, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, é criminoso. Tem mais de 300 pessoas condenadas pela tentativa de golpe. Então, se tem bandido aqui, é golpista. Seja deputado, seja senador, seja major, seja general, seja empresário, seja ex-presidente da República, seja quem for. Bandido de fato e de verdade são os golpistas que estão de plantão por aí, doidinho para uma nova tentativa de golpe, né, Zambelli? Né, Gaia? Não são os imigrantes.
E aqueles que são, você pode ter certeza, que vão para a cadeia por chilindró. Então, é uma mentiraiada, é uma hipocrisia, onde os brasileiros trabalhadores foram tratados como bandidos perigosos. Aí vem esse aqui, esse mala sem alça, e fala assim: esse é o destino das pessoas que afrontam o governo dos Estados Unidos. Oi? Que é isso? E o tiro, porrada e bomba que vocês são? Vocês são só tiro, porrada e bomba para cima dos mais vulneráveis, não é? Para aqueles que estão numa situação de maior fragilidade, não é? Para cima dos Estados Unidos tem que ser subserviente. Tem que baixar, mostrar as bundas, ajoelhar e lamber a bota. Que vergonha vocês, hein? Cambada de covarde. Isso sim que vocês são. Não são outra coisa senão isso. E é de ficar indignada aqui, ó. Teve gente que levou chicotada lá dentro, gente. Teve gente que levou chicotada, teve gente que teve que fazer xixi e outras coisas nas calças, porque era a maior dificuldade para ir no banheiro. Olha aqui, ó. Uma vergonha. E agora vem as pessoas e falar que essas pessoas são bandidas. Eu expliquei para vocês as regras de direito internacional, como é que funciona na live de 8h30. Se fossem, seriam presas. Lá primeiro. Ia responder lá, ficar preso lá e o que deve para a justiça. E quando chegasse aqui no Brasil, se não tivesse pagado a pena lá, seria presa aqui também. Foi o que aconteceu com Robinho. Teve estupro, salvo engano, acho que na Itália. E Robinho, que tem milhões, se brincar, bilhões de reais. Aí ele veio para o Brasil, achou que não ia para a cadeia aqui, está na cadeia, porque cometeu o crime lá, e o crime lá é crime aqui também. Então, por acordo de reciprocidade, tem que ir para a cadeia. Reitero, se essas pessoas fossem bandidas, elas estariam presas lá nos Estados Unidos para pagar o que deve lá. E depois seriam deportadas. E se devesse, iam ser presas aqui novamente. Isso não ocorreu. Sinal que quem é bandido de fato de verdade são os golpistas. Toca, toca, toca! Bandido é o golpista, são os golpistas, notadamente Bolsonaro e sua organização criminosa. E quem diz isso é a Polícia Federal, organização criminosa da fraude do cartão de vacina, organização criminosa da ladroagem da joia, organização criminosa da tentativa de golpe, não é? E que acredito que nós teremos novidades em breve em relação a essa situação da tentativa de golpe, viu? E deixa eu te contar um segredo. Eu estou atrás das minhas fontes. Eu contei para vocês, né? Eu já vinha falando para vocês. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu vou achar bom demais. Eu vou assistir de camarote. Eu já contei para vocês que toda a situação em relação a Flávio Bolsonaro estava na gaveta. Presta atenção, pega o código. Estava na gaveta do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Todo o processo já era processo, já tinha denúncia de rachadinha. O que é isso? Roubo de dinheiro público. Pegava parte do salário dos assessores dele, pegava para ele. E que foi arquivado. Aí o que aconteceu? Agora há pouco, com aquela patifaria das mentiras do Pix. O que aconteceu? Fernando Haddad fez um vídeo e chamou Flávio Bolsonaro de rachador, que tinha situações da rachadinha, e que essa mentira toda do Pix, de taxar Pix, estava beneficiando sonegadores, mas estava beneficiando também quem cometia o crime de rachadinha, que é a movimentação financeira para inclusive de Pix. As emendas Pix que o diga, né? Beneficiaram também o povo das emendas Pix. Aí o que o Flávio Bolsonaro fez? Flávio Bolsonaro pegou, fez uma queixa-crime no Supremo. Aí caiu na mão de quem? André Mendonça. André Mendonça correu, intimou Fernando Haddad para dar explicações em 15 dias. Fernando Haddad pode dar explicação ou não sobre isso. De qualquer forma, essa situação vai parar na mesa de quem? Do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mas o que Fernando Haddad tem que fazer? Tem que dar explicação e pedir a reabertura do processo contra Flávio Bolsonaro por rachadinha. Pegou o código? É isso que ele tem que fazer, porque quando estava lá no estado do Rio de Janeiro, era porque Flávio Bolsonaro era deputado estadual.
Aí ele tinha um foro por prerrogativa de função perante a Justiça Estadual, ou seja, melhor, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Flávio Bolsonaro foi eleito senador. A partir desse momento, o foro por prerrogativa de função já é perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal pode, e segundo as minhas fontes, parece que vai, desarquivar o processo de rachadinha do agora então senador Flávio Bolsonaro. E reitero, Haddad, pelo que tudo indica, vai provocar essa situação. Armou a casinha, o peixe caiu e agora vai ser pego. Flávio Bolsonaro. Vai ser mais uma dor de cabeça para esse povo. Por quê? Porque tem rabo. Tive notícias que tá havendo esse movimento. Tá bom? Mas amanhã eu trago mais informações sobre isso. Ai, ai. Quem é bandido, gente? Imigrante é bandido? Não. Quem é bandido? Os rachadinha da vida. Né, Flávio? Os rachadão da vida. Né, Flávio? Esses são bandidos. E o que eu acho? Eu acho é pouco, meu querido. Por quê? Nós queremos justiça. Justiça. Falar que imigrante pobre, que vai tentar uma vida melhor, que come o pão que o diabo amassou lá de humilhação, é bandido, é muito fácil. O bandido, de fato, de verdade, está de terno e gravata, se fazendo de Deus, pátria, família e liberdade. Né, Flávio? Né, Dudu? Ô, Dudu! Inclusive, a Folha já soltou parte da delação, falou que Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro estavam envolvidos na tentativa de golpe, que fazia parte do núcleo mais radical da tentativa de golpe, que estava ali Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, dentre outros, né? Aí vem falar e vociferar que bandido é imigrante. Não, bandido são os golpistas, bandidos são os rachadores de plantão, que colocam uma capazinha assim, ó, de santinho do pau oco, que são verdadeiros lobos travestidos de ovelha e que adora apontar o dedo pro mais fraco, para ver se esconde, levanta uma cortina de fumaça para anuviar o horror que eles são, de maldade, de canalice e de bandidagem que eles são e fazem por debaixo do pano. Tudo em nome de Deus, pátria, família, patifaria e muito dinheiro no bolso. Né? Não é, Zambelli? Não é, Gaia? É mais ou menos isso. Pegou o código, meu querido? Que bom. Tem que pegar o código. Nesse caso é o quê? Só você estudar a Constituição Federal que você vai entender lá a reciprocidade dos direitos internacionais. Se fosse bandido, estava tudo preso. Ia pagar a pena lá para depois vir embora. Para depois ser deportado. Se foi deportado de logo é porque não tinha pena nenhuma, não era bandido. Agora tem gente aqui que precisa de pena. E a pena tem que ser grande. Grande, para ver se ressocializa. Porque, afinal de contas, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido na cadeia, não é verdade? Pois é. Mas apontar o dedo para os outros é mais fácil. Muito mais fácil. Vamos ver algumas situações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Veja o relato desse rapaz que está lá nos Estados Unidos. Vamos ver juntos aqui. Esse boné dos Estados Unidos aqui, ó. Que isso está sendo uma vergonha para mim. Realmente, diante da situação que eu estou, está sendo uma vergonha. Se tem uma coisa que eu aprendi, é ouvir as pessoas. E como vocês estão pedindo, eu vou tirar. A partir de agora eu não vou usar mais esse boné. Vou tentar encontrar um outro boné para mim, porque já basta a humilhação e a vergonha que eu tô passando. A gente tá aqui, vim pegar uma outra entrega aqui, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo DoorDash, vou ter que ficar em casa, porque há uma possibilidade a partir de semana que vem um exército ir pra rua. E vai ser tenso mais ainda. Eu espero conseguir passar por essa fase, porque não foi fácil chegar aqui. Mas eu não sei o que fazer, gente, não sei. Eu preciso trabalhar, preciso pagar aluguel, preciso comer, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Como que eu faço, gente? É loucura. Vou pegar essa entrega aqui e já volto com vocês. Não, isso que o advogado falou é muito importante. A discriminação agora vai começar. Vai começar as ofensas, a perseguição, isso é sério. E já começou, postei no vídeo anterior e vocês podem dar uma olhada. Não, gente, não é terror, gente, é realidade. As pessoas gostam de fingir que nada tá acontecendo, tá tudo bem. Elas gostam de fingir que não, se liga. Você sabe o que me dói mais? É que eu tô aqui servindo eles, aqui, ó. Olha o tanto de compra aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô levando pros americanos. Tô levando a comida deles, na casa deles, na boca deles pra eles comerem. Tô aqui, ó, trabalhando, servindo eles. Ó, meu carro lotado de compra. Tô levando pra 3 famílias aqui, ó, comida.
que eles vão ter comida na mesa, porque eu tô saindo da minha casa num frio menos 18 graus para levar comida para eles, porque eles não querem vir no mercado. E nós somos o problema. Eu não tô falando contra bandido. Bandido é bandido. Agora, o que as pessoas não estão entendendo é que elas acham que estão sendo deportados só bandido. E não tá, gente. Não tá. A polícia de imigração tá fazendo batida e levando as pessoas que não têm documento, que tá ilegal aqui. Estão pedindo para mim tirar esse boné dos Estados Unidos aqui, ó. Que isso tá sendo uma vergonha para mim, realmente. Essa, um tico-tico de alguns vídeos que tem por aí. E o Donald Tranqueira é muito interessante. Ele não vai conseguir esconder o que está acontecendo dos abusos lá nos Estados Unidos, porque hoje tem rede social. Ele não vai conseguir esconder. E as pessoas vão denunciar, sim, e tem que denunciar. São trabalhadores e estão sendo humilhados e caçados como bandidos. E o pior de tudo é que tem gente aqui no Brasil que está tratando um irmão, um brasileiro, trabalhador, como bandido. Não é, Carla? Não é, Gaia? Não é, Bolsonaro? Não é, Eduardo Bolsonaro? Isso, para mim, é o fim da picada. E tem brasileiro batendo palma para esse povo ainda. Sinal que é tão bandido quanto eles. E tem muita coisa para esconder. Talvez seja essa a justificativa. Quando a pessoa tem muita coisa para esconder, ele age de jeito. Fica apontando o dedo para os outros para ver se não, as pessoas não olham e não percebam o que ele faz por debaixo dos panos, né? Olha mais um videozinho aqui importante. Travou, né, gente? Destravou. Muito bom. Vamos ver aqui juntos. Caçando as pessoas. Olha aqui. Estão caçando e pegando as pessoas na casa delas. E não são bandidas, viu, gente? São imigrantes. Pessoas que estão tentando uma vida melhor, que trabalham, que são humilhadas. E a polícia não fazia isso. A polícia não ia na porta da casa das pessoas. Só prendia se a pessoa fosse pega na rua fazendo alguma coisa e tal. Agora estão batendo na porta das casas das pessoas para prendê-las, como se bandidas fossem. Isso é uma vergonha. E brasileiro batendo palma para isso. Tem que ser muito, muito sem vergonha mesmo, viu? Olha outra situação aqui. Estava com a família nos Estados Unidos há apenas 2 meses. Gastei 170 mil para levar minha família, perdi carro, perdi móveis. A Lisdete passou 3 anos na Flórida com a mulher e 2 filhos, um deles com autismo. Esta semana, a família foi detida durante um atendimento a uma das crianças. A minha casa, tirei o frango para, como se diz, para almoçar, não voltei. Ficou fechada, não sei como está lá a casa também. Reconstruir minha vida no Brasil vai ser fácil porque eu sou brasileiro, e brasileiro nunca vai desistir. O sonho era de conquistar, trabalhar e conquistar minha casa, né? Porque estava difícil a situação que a gente estava no Brasil. Alessandro estava com a família nos Estados Unidos há apenas 2 meses. Gastei 170 mil para levar minha família, perdi carro. Pronto. Esses são os bandidos que os bolsonaristas estão falando que foram deportados. Uma vergonha, gente. Mas ainda bem que o brasileiro ele é resiliente. E será uma oportunidade para as pessoas que ainda estão sendo partícipes, coautoras, cúmplices, apoiadoras da extrema-direita, de bolsonarismo, de Bolsonaro e sua organização criminosa, que possam acordar para essa situação tão grave, que é isso que eles são. Eles são xenófobos, homofóbicos, racistas, misóginos e não gostam de pobre. Que nem eu falei, rico não vai ter problema nenhum lá, não. Rico não vai ser deportado. O problema são os pobres, os problemas são os trabalhadores e tal e coisa. Agora, bandido é outra coisa. Bandido tem que ir para cadeia. Bandido é outra situação e não é o caso da maioria dessas pessoas, tá? Então, é lamentável. Vamos ver. A retirada das algemas dos brasileiros foi ter uma determinação do Ministério da Justiça e não permitisse mais que um cidadão brasileiro que não era acusado nem tinha praticado nenhum tipo de crime fosse submetido a qualquer tipo de situação degradante à sua imagem, à sua dignidade. Realmente essa situação é uma situação vexatória que viola os direitos humanos. Cada país tem direito à sua política imigratória, mas as pessoas não podem ser violadas nos seus direitos. Então aquele é um sujeito de direito, nós garantimos o exercício desses direitos, da sua cidadania na plenitude. A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação
dos direitos dos brasileiros. Exatamente. E a gente também não pode passar pano também, né? Muitos brasileiros que estavam nos Estados Unidos estavam apoiando Donald Tranqueira. Tava ou não tava? Tava. E muitos, inclusive, desses votaram em 2022 para Bolsonaro. Votaram ou não votaram? Votaram. Muitos desses que saíram do Brasil aqui, ó, saíram glorificando os Estados Unidos, os americanos e tudo mais. E se lascaram, e estão se lascando. Então é uma oportunidade para rever o seu posicionamento. Entender que eles não são superiores nem cognitiva, nem estética, nem moralmente em relação a nós. Pelo contrário, muitos são racistas. Racistas. Não é só contra o negro estrangeiro, contra o negro imigrante, não. Inclusive contra os negros americanos. Contra os negros americanos, eles também são racistas. Então é um momento de acordar para a vida. Não tem país melhor do que o Brasil, nenhum povo melhor do que o Brasil. Não, tem uma ala aí de bolsonarista que quer trazer todo esse ódio para o Brasil, é verdade. E eles estão por aí. Mas é uma oportunidade de mudar e perceber, de fato, de verdade, de que lado você está. Essa é uma oportunidade, entendeu? E tem muita gente que apoiou Donald Tranqueira que está levando chicotada agora. Essa que é a verdade, viu? E tem muita gente que apoiou Bolsonaro que está sendo extraditado e está sendo chamado de bandido pelos bolsonaristas. É ou não é? É. Então, meu querido, acorda para a vida, que a vida é bela. Bota, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência, meu querido. Vamos ver aqui? Dignidade Bora. não se negocia. Soberania e dignidade não se negocia. Está de parabéns o presidente Lula, está de parabéns o governo brasileiro por ter adotado uma atitude corajosa e determinada para que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça garantisse que nenhum brasileiro ou brasileira deportada pelo governo Trump em território nacional seja submetida a uma situação de humilhação, a uma situação degradante. E foi o que aconteceu ontem. Os americanos, o governo Trump, desde o dia 20, iniciou uma onda mundial de deportação de americanos e americanas. Existem hoje cerca de 11 milhões de pessoas que trabalham nos Estados Unidos e não têm documentos. São pessoas que estão lá há mais de 10 anos, que trabalham nos mais diferentes ramos da atividade, atividade agrícola, industrial, na construção civil, no comércio nos Estados Unidos. E estima-se que entre estes 11 milhões de pessoas, tenham 230 mil brasileiros e brasileiras que trabalham, que residem nos Estados Unidos e não têm visto de permanência no país. Né? Isto foi uma das bandeiras do Trump durante a campanha. Isso faz parte de uma política, né, de imigração que, em tese, os Estados Unidos têm autonomia. Agora, o que eles não podem é algemar brasileiros e brasileiras nas mãos e nos pés, botar corrente e fazer uma escala em Manaus e querer que os brasileiros e brasileiras aguardem a chegada de um outro avião acorrentados pelas mãos e pelos pés, em território nacional. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à soberania nacional, isso é uma afronta à dignidade do povo brasileiro, e está corretíssimo o presidente Lula quando se insurge sobre isso e diz em alto bom som que em território nacional nós não vamos aceitar que a nossa soberania seja desrespeitada, seja afrontada da maneira como estava sendo afrontada. Portanto, está de parabéns. Está de parabéns o presidente Lula, está de parabéns o ministro da Justiça, Lewandowski, porque eles afirmaram aquilo que a gente esperava, né? Que é a
soberania do país e o respeito e a dignidade ao povo brasileiro, né? Bom, agora tem um porém. Qualquer país, ele tem a soberania dentro do seu território. E Donald Tranqueira foi eleito presidente da República dos Estados Unidos. E ele tem o poder lá. E ele tem a soberania lá dentro. E ele vai fazer atrocidades. E o mundo todo vai assistir o que ele vai fazer. E já começamos a ver. Agora, no território nacional, não. Aqui dentro, esse tipo de situação, acorrentar os brasileiros, braços, mão, a corrente passa na cintura, vai para o pé, aqui não, isso não é aceito. Tá, gente? Isso é terrível. E Donald Tranqueira vai acabar quebrando os Estados Unidos. Porque ele está fazendo isso dizendo que a economia vai crescer nos Estados Unidos. Eu quero ver crescer sem as pessoas para fazer o serviço sujo, o serviço pesado lá que os americanos não querem fazer, notadamente da construção civil. Eu quero ver o que vai dar essa situação. Porque se brincar, ele vai quebrar os Estados Unidos. Porque já falta mão de obra lá para esses serviços. E com essa política de cassação dos imigrantes, eles nem estão indo trabalhar mais. Tem vários campos de obra lá que não apareceu ninguém para trabalhar. Então ele vai acabar quebrando os Estados Unidos e tendo o efeito contrário. E daqui a pouco ele perde até esse apoio que ele tem dos puxa-saco que ele tem lá. E eu vou achar o quê? Vou achar pouco. Espero que não demore. Porque quanto mais demorar nesse movimento, mais o povo vai sofrer. E não é só o povo imigrante que está lá, não. Inclusive os nacionais, negros e pobres que estão lá, vão sofrer. Vamos ver aqui o Leonel Hadi explicando algumas situações para mim e para você. Vamos ver juntos. Os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos estão chegando no Brasil. E é interessante porque 70% dos votos dos brasileiros nos Estados Unidos foram para o Bolsonaro na última eleição. Mas o mais curioso é que os brasileiros estão chegando aqui algemados e acorrentados. E os patriotas, defensores de fascistas, de neonazistas, como se eles não fossem ser vítimas, né, os nossos latinos aqui que se acham, sei lá, povo de outra espécie, eles estão legitimando, dizendo que os vagabundos têm que vir algemados e acorrentados, só que nenhum desses brasileiros cometeu qualquer tipo de crime, senão teria ficado preso lá nos Estados Unidos. Então a gente vê, e eu me lembro muito bem que essas pessoas, esses brasileiros que estavam nos Estados Unidos, produziram riqueza lá. E agora essa riqueza ficou lá, não veio para o Brasil, não veio com eles. Eles vão resetar a sua vida. Isso me lembra muito o nazismo, no início. Alguns judeus viam a perseguição a outros judeus e diziam que, não, aquilo é um judeu mais vagabundo, aquilo é um judeu comunista, nunca vai chegar em mim. E quando viram, estava tudo dominado. E assim vai acontecer. Primeiro os ilegais e depois todos aqueles que não são do grupo dominante neonazista e fascista. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. É interessante, né, que os bolsonaristas aqui da live, eles ficam tão nervosos quando a gente fala a verdade, não é? Porque eu vou falar uma coisa para vocês apoiarem essa situação, sabendo que esses brasileiros não são bandidos, vocês são canalhas. E de patriota, vocês não têm nada. Na verdade, vocês são uma vergonha para a nação. Porque aquela pessoa que é patriota, de fato e de verdade, jamais aceitaria o que os Estados Unidos estão fazendo com os brasileiros trabalhadores, que foram para lá para tentar uma vida melhor e que suportam situações de grande humilhação e grande vexame e que trabalham 12, 14 horas por dia para ter uma vida melhor e que estão sendo tratados como bandidos, que estão sendo caçados, como um caçador vai atrás de uma ovelha, vai atrás, entendeu? E você apoia isso? Na verdade, Trump é o fim da picada.
Mas vocês, brasileiros, que apoiam isso, eu não sei nem como classificá-los. Porque de Trump não vai vir coisa diferente disso. Agora, você, que se diz brasileiro, que se diz patriota, defensor da família, de Deus e etc e tal, apoiar uma situação dessa, sinal que você que é o bandido da história. Essa que é a verdade. E ainda bem que nós temos um governo humano. E vou reiterar para você que está aí. Bandido tem que ser tratado como bandido. Se veio com a condenação, primeiro não viria. Porque se tivesse uma condenação lá, ele seria preso lá para pagar o que ele deve para a justiça lá. Ele não teria sido deportado. Ele ia pagar o que ele deve para a justiça lá. Primeira situação. Então, cria vergonha na cara. Deixa de ser besta, de ficar aí no chat passando vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? De patriota você não tem nada. Na verdade, você é uma vergonha para a nação brasileira. Lambe-botas de americano. Um imbecil. O que é um imbecil? É aquela pessoa que age contra os seus próprios interesses. Um imbecil de carteirinha. Hoje é os bolsonaristas, que agem contra os seus próprios interesses, que agem contra os seus próprios patriotas, que agem contra os próprios brasileiros, que agem contra a própria nação brasileira. Se é contra o brasileiro, trabalhador é contra a nação brasileira. Imbecis de plantão, isso sim. E não adianta, que daqui nós vamos mostrar. Eu estou aqui para mostrar mesmo. Quem quer, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não quer, vai se lascar. E tá tudo bem. Agora, se quer, nós vamos falar e nós vamos mostrar, sim, pronto, e acabou. Olha que absurdo, gente. Essas imagens são revoltantes. Brasileiros deportados, com mãos algemadas, com pés acorrentados. É assim que os Estados Unidos trata o povo brasileiro, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas não são criminosas nem bandidas, mas você sabe que quando eles deportam as pessoas assim, algemadas e com os pés amarrados? Pois é. O avião teve que pousar em Manaus, ia pousar em Minas Gerais. Eles desceram com os passageiros desse jeito para esperar um outro avião que vinha dos Estados Unidos para terminar a viagem. Quando o presidente Lula soube da situação dos brasileiros, ele determinou imediatamente que os brasileiros fossem soltos. Ninguém manda em território brasileiro prender um brasileiro, a não ser a justiça brasileira e com motivo sério. Então o presidente Lula, além de mandar soltar, também mandou um avião da FAB. Não quis mais avião americano. Essa gente age assim. E aí nós temos brasileiros aqui, como essa turma do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, fazendo ódios ao Trump, vestindo o bonezinho, achando que ele está correto. É assim, querem humilhar os brasileiros. Aliás, não é só humilhar os brasileiros, querem ferir a soberania nacional. Olha, parabéns ao presidente Lula pela sensibilidade, pela rapidez do governo, em abraçar todas essas pessoas. Você sabe, Gleisi, que quando as pessoas tiveram a notícia de que o presidente Lula determinou retirar as algemas e as correntes, as pessoas choravam. Choravam e aplaudiram. Agora, eu quero saber como estão aqueles bolsonaristas, aquela turma que defende esse Trump. O que vão falar, não é? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu quero saber. Qual que é a sua opinião? Você que está aí. Hã? Imigrante não é bandido. Minha opinião. Mas golpista é bandido. Ah, esses são bandidos. Pode ter certeza disso. E tem um monte aí, né, que de repente tá aí até enchendo o saco no chat e tá de tornozeleira eletrônica daqui a pouco. Faça-me o favor. Cria vergonha, Brasil varonil. Tenha santa paciência. Eita, eita, eita. Quanto mais vocês agem, pior fica para vocês. Agora tá travando um atrás do outro aqui. A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Fomos atracados lá, que é o Gemado, na quarta-feira, meia-noite.
Cheguemos no Brasil, continuemos com a algema, falemos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que vocês tirassem a algema nossa, pois eles não queriam tirar. Mas simplesmente o governo Lula, na hora, mandou um avião para nós, da Força Aérea, um avião confortável, viu? E o assunto é esse. Lula chegou e falou, nós vamos pegar o nosso povo e levar para cada um para sua casa. Isso que foi importante. Deu um tratamento digno de um ser humano ser tratado lá. Nós fizemos todo esse procedimento da forma mais séria e buscando preservar ao máximo a dignidade desses cidadãos. E foi uma recepção muito boa mesmo. Nós só temos a agradecer. Isso é muito importante, porque a gente também tem um governo que pode agir em prol do seu povo. Chegamos no Brasil, chegamos na nossa casa, né? É isso aí. Tem um governo humano, né? Tem um governo que não é o governo anterior racista, né? Hoje tem um governo humano. Perfeito não é, eu não tô falando que é perfeito. Calma, tá nervoso, tá nervosa, por quê? Eu não tô falando que é perfeito, tem muita coisa para resolver, tem, mas é humano. E é de fato de verdade patriota. Porque respeita a nação, respeita aqueles que são nacionais. Esse é o patriotismo de verdade. Não esse borra-botas de dar continência para a bandeira americana e de lamber botas para não falar outra coisa de americano, né? Cria vergonha na cara. Enquanto isso, Donald Tranqueira vai soltando o seu veneno pelo mundo. Ele acabou de tomar uma nova medida, Donald Tranqueira, que prejudica todos nós brasileiros. É, André? É. Tá aqui, acabou, sai agora. Olha o que ele fez. O governo dos Estados Unidos suspende ajuda humanitária para a agência da ONU que auxilia imigrantes em Manaus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso aconteceu agora. Nós não temos detalhes de todas as medidas. Mas isso aqui, com certeza, ele vai suspender a ajuda à ONU, que é a organização nacional, né? Dos direitos humanos, tem a parte de direitos humanos e tudo, ele vai suspender toda a verba no mundo, pode ter certeza disso, que ajuda aos mais vulneráveis. Não só no Brasil, isso aqui tá aqui no Brasil porque a gente ficou sabendo daqui, porque tem um grupo da ONU que faz um trabalho lá em Manaus, ajudando imigrantes, auxiliando e tudo mais. Ele tirou a verba desse grupo da ONU, daqui do Brasil. São milhões e milhões de reais. Mas ele vai tirar de todos os outros países, que são países que têm uma situação mais vulnerável do que os Estados Unidos, ele vai tirar. Ele vai deixar de ajudar as nações. Ele não vai ajudar mais ninguém. Por quê? Ele acha que ele é o todo-poderoso, que eles são melhores e tal e coisa. Isso aqui foi só uma das medidas. Notadamente porque ele sabe também que o Brasil não vai passar pano para ele. E ele vai fazer isso aqui em relação a todas as nações. Você está entendendo? De toda ajuda humanitária, de toda situação que ajude os mais vulneráveis, eles vão suspender as ajudas. Notadamente em relação à ONU. Vai tentar sabotar a ONU, vai tentar fazer o caos. Vai ser o caos que ele vai tentar instalar. E como você disse, já está tendo rumores que a partir da semana que vem o exército vai para a rua para caçar os imigrantes. Eu não estou falando de bandido, eu estou falando de imigrantes. Bandido tem que ser preso e ficar preso e responder pelos seus crimes. Eu estou falando de trabalhadores, de brasileiros, de latinos, de outras nacionalidades que estão lá. E já estão lá nos corredores, lá nos Estados Unidos, está essa conversa, que a partir da semana que vem ele vai decretar uma situação de emergência e vai colocar o exército na rua para caçar os trabalhadores, as pessoas que fazem um serviço pesado que os americanos não querem fazer. Até porque, deixa eu te explicar por que ele, pelo que tudo indica, vai fazer isso. Não tenho a confirmação absoluta, mas está ventilando isso. Por quê? Porque tem governadores que se recusam a caçar imigrantes como ele quer que seja feito, como eu mostrei para vocês. Como o próprio brasileiro falou, que a filha dele estava no hospital, estava sendo atendida, e eles foram
presos ali, no hospital, como ele está fazendo, indo na casa das pessoas, coisa que não acontecia, e prendendo as pessoas. E muitos governadores se recusaram, disseram que não vão fazer isso. Se tiver um imigrante que estiver aprontando, estiver fazendo alguma coisa, arruaça alguma coisa, prende e tudo mais. Mas ir na casa, ir na igreja, ir em hospital, prender imigrantes, muitos governadores dizem que a polícia deles não farão isso. Aí Donald Tranqueiro, nos bastidores, está estudando a possibilidade de mandar o exército para a rua, para caçar os imigrantes. Trabalhadores, eu não estou falando de bandido, porque de bandido tem que ser preso mesmo, e não é o caso. A maioria, a grande maioria, são trabalhadores que passam situações vexatórias, humilhantes, de trabalhar 12, 15, 16 horas por dia para ter um mínimo de condições de vida lá. Eu estou falando desses. E nós vamos ver toda essa situação. E os grupos radicais de supremacia branca, os racistas lá, contra latinos, contra imigrantes, contra os negros americanos, já estão aparecendo. E a violência vai aumentar. Só que haverá resistência, você pode ter certeza disso. E a pergunta que fica, quem vai fazer o trabalho pesado? Porque os americanos não querem fazer. Quem vai fazer? Como que vai ser? E haverá resistência, notadamente da comunidade negra. Eles não, os nativos mesmo, americanos, eles não vão aceitar essa situação. Inclusive, por falar em resistência, teve um grande ato, vou colocar o vídeo que eu não coloquei na live anterior para vocês. Vou colocar o vídeo aqui dessa grande manifestação que teve aqui, ó. O Jandira Fegali postou. Vamos ver juntos. Olha aqui. Uma grande manifestação que teve lá na Alemanha, Berlim, com mais de 100 mil pessoas, contra toda a situação fascista, gente, contra todos esses movimentos. Inclusive, concomitantemente a essa manifestação, estava tendo um encontro inclusive, concomitantemente a esse evento, estava tendo um encontro dos extremistas lá, da extrema-direita alemã, em que o Elon Musk estava participando de forma remota. Então, haverá resistência no mundo, e por incrível que pareça, a internet vai ajudar nessa resistência. Vai ter muita mentira, vai ter muita fake news? Vai, mas muitas pessoas vão resistir. E as pessoas ficarão sabendo o que está acontecendo lá. Vão tentar esconder, vão tentar camuflar, vão tentar florear, mas vai vazar. E nós vamos ficar sabendo o que de fato, de verdade, está acontecendo ali nos Estados Unidos. Agora eu quero colocar aqui o vereador Fabrício Rosa, que ele falou sobre um número que ninguém está falando. A violência no Brasil diminuiu. E ele falou sobre isso, e é importante a gente passar isso para as pessoas. É um dado importante. Vamos ver juntos aqui a fala dele? O Brasil dele? atingiu o menor índice de homicídios dos últimos 10 anos e caiu também a disponibilidade de armas de fogo. É o contrário do que diziam os bolsonaristas. Isso é efeito Lula. Nananina não. E os homicídios não caíram nos estados, principalmente governados pela extrema-direita, não. Como policial rodoviário federal há 25 anos e pesquisador na área da segurança pública, eu não posso deixar de comemorar. Na verdade, essa comemoração deveria ser feita por todo mundo. Inclusive, seria uma excelente sugestão o próprio presidente Lula, via público, falar dessa vitória. Eu tenho certeza que, se fosse um índice do governo anterior, certamente Bolsonaro e toda a sua claque viria a público fazer vídeos comemorando essa vitória. E agora, em 2024, se houvesse aumento no número de homicídios, certamente o Nicolas, o Gustavo Gayer, a Carla Zambelli, todos eles viriam a público falar que a esquerda não entende nada de segurança pública, que nós vivemos uma ditadura venezuelana. Por isso, é importante comemorar e divulgar esse índice. É uma grande vitória. Isso significa menos feminicídios, menos latrocínios, menos conflitos nos bares, menos guerras entre as facções, principalmente. Isso é uma vitória gigantesca. Os números falam por si. Em 2024, foram 35.089 vítimas, uma redução de 6% em relação a 2023, 37 mil vítimas. O governo Lula já tinha reduzido também em relação a 2022, com 38 mil vítimas. Olha lá no governo Bolsonaro, 39 mil vítimas, em 2020 passou para 42 mil vítimas. Olha só, esse quadrinho aqui do Portal 360, ele vai mostrar os estados onde mais cresceram os números de mortes violentas. Olha só, estão entre eles Minas Gerais, do governador Romeu Zema, Santa Catarina, do governador Jorginho Melo, Maranhão e o Ceará também. Mas o mais importante, lá embaixo no quadrinho, onde teve mais redução,
foram estados do Tocantins, do Amapá, governado por Clécio Luiz, de Solidariedade, Sergipe, governado por Fábio Mitidieri, e vejam só, o Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Teve uma redução de 21%. Redução de 21%, muito acima da redução de 12% registrada aqui em Goiás pelo governador Caiado. Mais importante, quais foram os fatores que levaram a essa redução? O primeiro deles é o envelhecimento da população. Nós sabemos que nós não vivemos mais num país de jovens, a média de idade da população brasileira é 35 anos, e quanto mais a população fica adulta e velha, os índices de violência vão reduzindo. O segundo fator que a gente tem que comemorar, porque é o contrário do que os bolsonaristas diziam, houve menor circulação de arma de fogo. Uma política pública do Ministério da Justiça reduziu o quantitativo de armas disponíveis. Houve recadastramento de mais de 1 milhão de armas, houve entrega voluntária de armas, houve suspensão de registro de novos clubes de atiradores, mudança, mais restrição nas normas de CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, aumento de apreensão de armas, então menos armas disponíveis no mercado e também redução de homicídios. Chupa Bolsonaro. Um terceiro fator que explica essa redução de homicídios é uma trégua entre as facções criminosas. PCC, Comando Vermelho, perceberam que a paz é melhor que a guerra, porque a guerra prejudica os lucros dessas facções. Então houve ali uma espécie de armistício, de pacificação entre as facções em 2024. E uma outra questão importante é uma maior presença do Estado, com políticas públicas de segurança. Várias operações da Polícia Federal, da PRF, Polícia Civil, também ajudam a explicar essa redução. E claro, políticas públicas de segurança mais capilarizadas, mais presentes nas comunidades, uma maior presença do Estado, com vários equipamentos, com o uso mais estratégico das tecnologias e do serviço de inteligência. Mas nem tudo são flores, nem tudo é para comemorar. O índice de letalidade policial, a violência policial no Brasil é muito alta. Olha só esse gráfico. No ano passado foram 6.028 mortes derivadas da ação policial. Desde o governo Bolsonaro, nós atingimos o índice de 6.000 mortes anuais e nunca mais conseguimos sair desse patamar. Se vocês olharem aí, lá em 2015, a letalidade policial era de 2.300 mortes, subiu para mais de 4.000 em 2017 e chegou a 6.000 em 2020 e a gente nunca mais desceu, infelizmente. A quantidade de policiais assassinados também é muito alta no Brasil, 192 policiais vitimados no ano passado, o mesmo número de 2028. Lembrando que o pior ano de vitimização policial no Brasil foi 2017, o governo Temer, com 396 policiais vitimados. Houve também, minha gente, redução de feminicídio, redução de crimes patrimoniais do Brasil todo, e esse cenário cria um ambiente positivo para o ministro Lewandowski conseguir apresentar e aprovar a chamada PEC da segurança pública. A gente sabe que discutir segurança pública no Brasil é sempre um desafio. É desafiador porque o tema é visto como técnico demais, porque não há participação da sociedade, porque existem muitas vaidades entre as forças municipais, estaduais, federais, é muita briga entre delegado, coronel, PRF, guarda municipal, então é sempre desafiador. Mas o fato é que a atual PEC está aí, ela não resolve todos os problemas, ela não avança tanto quanto nós gostaríamos, mas ela traz alguns avanços importantes. Ela permite que a União defina as políticas de segurança estratégicas para o país, ela padroniza dados de boletins de ocorrência, mandados de prisão e outros dados importantes para a segurança pública, ela inclui representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública, essa é uma demanda antiga da sociedade civil por mais participação social, e ela cria ouvidorias públicas autônomas nas diversas instâncias municipais, estaduais, federais, de segurança pública. Outro ponto importante dessa PEC é a ampliação da atuação da Polícia Rodoviária Federal, que deixa de atuar apenas em rodovias e começa a atuar também em hidrovias e ferrovias. Por isso ela passaria a se chamar Polícia Viária Federal, PVF. Eu acho que, em relação ao conteúdo, a necessidade de atuar nesses modais viários é positivo, porque há uma grande circulação de pessoas, de mercadorias, e muitos crimes acontecem ali também. Mas em relação ao nome, eu não gostei. Para mim, deveria se chamar Polícia da União, ou Polícia da República, ou Polícia da Federação, para não se confundir com a Polícia Federal. A PEC traz alguns avanços, mas falta muito para uma reforma de verdade. Nós deveríamos estar discutindo desmilitarização, ciclo completo, carreira única. Deveríamos estar discutindo a baixíssima descoberta de autoria de homicídios no Brasil. Segundo o Instituto Sou da Paz, apenas 39% dos assassinatos do país são esclarecidos. Tínhamos que estar discutindo como enfrentar o racismo institucional. Tínhamos que estar discutindo a falta de articulação com órgãos importantes, como a Receita Federal, as receitas estaduais, o COAF, para enfrentar os grandes crimes do colarinho branco, da corrupção internacional, da lavagem de dinheiro. Então é nesse ponto que a gente precisa avançar. A gente está assistindo no meio dessa discussão toda, governadores como Caiado, Romeu Zema, Jorginho Melo, dizerem que a PEC afronta o Pacto Federativo, a autonomia dos estados, mas nada disso é uma verdade. Uma nova redação foi feita para ratificar que a autonomia dos estados, das polícias estaduais, municipais, será respeitada. Mas a gente vê que esses governadores colocam os seus interesses político-eleitoreiros, sem conhecer tecnicamente e profundamente de segurança pública, acima dos interesses reais que podem garantir segurança eficaz para a população. Enfim, minha gente, cabe a gente celebrar a redução de homicídios, uma grande vitória do governo Lula, enfrentar o populismo barato de alguns governadores com interesses eleitoreiros e acompanhar a tramitação dessa PEC, que começa na CCJ, mas tem que ser aprovada em 2 turnos por 2 votações no Congresso. O Brasil atingiu... Parabéns ao vereador necessário Fabrício Rosa, daqui de Goiânia, que é policial rodoviário federal também, e que entende de segurança pública. Então, o índice de violência no Brasil caiu.
esse é um dado muito positivo. Não obstante, a violência policial tem aumentado. Notadamente, a gente sabe aonde, né? A gente sabe. Estado de São Paulo, de Tarcísio de Freitas, lamentavelmente, não é? E é interessante como esses governadores, muitos são hipócritas, né? É tiro, porrada e bomba. Itália, imigrante é bandido, Itália, pá, 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 pá. Mas quando é para recrudescer de fato e de verdade as medidas, que é o que o governo Lula propôs nesse projeto grande que ele fez de mudar a Constituição Federal em relação à segurança pública, eles ficam cheios de não me toque. Não porque vai tirar poder do Estado, é mentira. Não porque... tudo mentira. Não vai tirar poder do Estado, não vai nada. Só vai organizar para ter uma ordem, para ter uma sistemática onde eles trabalhem juntos. Agora não quer. Por quê? Porque eles não querem que a União participe mais do combate à violência. Por quê? Porque eles querem monopolizar o combate à violência para eles aparecer. E acaba que eles não resolvem o problema. Aí quando o bicho pega, a culpa é de Lula. Você está entendendo? Mas Lula quer resolver? Não pode. Olha o tanto que esse povo é hipócrita. É os bolsonaristas hipócritas demais. E a base de tudo é o quê? Desinformação e mentira. Onde o deputado federal Pedro Campos falou sobre isso aqui. Sobre mentira, sobre desinformação. Eu achei muito bacana o trabalho dele e eu quero participar aqui com vocês. Vamos vermos juntos aqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Você provavelmente já deve ter visto atribuir essa frase a Lênin. Para variar, é mentira que ele tenha dito isso. E nada melhor do que começar com essa citação fake para expor todas as vezes que os bolsonaristas acusaram falsamente o governo de fazer aquilo que eles mesmos fizeram ou tentaram fazer. Primeiro, imposto sobre o Pix. Talvez, no meio dessa confusão das últimas semanas, você não se lembre, mas todos esses ataques e mentiras sobre o Pix começaram com uma mentira que não colou. Tentaram te fazer acreditar que o governo queria um imposto sobre o Pix. Era mentira. Mas o que eles não te contaram é que Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, tentou inúmeras vezes implantar esse imposto. Veja o que o próprio ministro dizia. A ideia de tributar não só consumo e renda, mas também transações, era uma ideia que nós consideramos desde o início. Como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. 2. Aumento da carga tributária. Você deve ter escutado também a segunda mentira. Não vai ter imposto do Pix, mas você vai pagar mais imposto de renda. Esse discurso de que o governo Lula está cobrando mais imposto de renda e aumentando a carga tributária no Brasil é mais uma mentira. Em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, a carga tributária no Brasil foi de 33%. Em 2023, no primeiro ano do governo Lula, a carga tributária já caiu para 32,4%. Uma das razões para essa diminuição é que depois de 8 anos congelada, o governo Lula voltou a aumentar a isenção do imposto de renda, beneficiando mais de 15 milhões de brasileiros que passaram a não mais precisar pagar esse imposto. E tem mais. Os bolsonaristas votaram contra a reforma tributária, alegando que ela aumentaria os impostos no Brasil. Mentiram para você novamente. A reforma escreveu na Constituição que a carga tributária não pode aumentar. E com a isenção da cesta básica e o cashback, vai fazer os pobres pagarem menos impostos. Eles tentaram impedir a aprovação de uma medida que vai baratear diretamente a sua vida. 3. Vender alimentos vencidos. Essa é a última mentira que estão tentando fazer você acreditar. Não, o governo não quer e não vai mexer na validade dos produtos. A sugestão para mudar a data de validade dos alimentos foi feita pela ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, e descartada pelo governo federal. Agora, o que eles não te contam sobre essa prática de trocar válido até por melhor consumir até, é que ela foi sugerida também em 2021, durante a gestão de Bolsonaro. E que, na ocasião, a então ministra da Agricultura demonstrou interesse na proposta e afirmou que o governo iria criar um grupo para avaliar o tema e deu um prazo de 15 dias para debaterem a questão. A prática da mentira e da manipulação é comum e você precisa ficar atento. Desconfie de quem fala muito, ataca demais e faz pouco no cargo que ocupa. Acuse-os do que você... Opa, quem é que fala demais e faz pouco no cargo que ocupa? É a horda bolsonarista. Não fazem nada para honrar os 44 mil reais que recebe por mês deputados e senadores, a não ser bravatas e cortinas de fumaça, com a maioria dos projetos e PECs totalmente inconstitucionais, onde eles querem tão somente fazer o videozinho, o cortezinho de bravata para jogar nas redes sociais, com desinformações, com mentiras, mas é isso que eles querem. Eles não trazem uma propositura
para tentar resolver os problemas que afligem a sociedade brasileira. E quando o governo traz, eles tentam boicotar e votam contra. Como, por exemplo, votaram contra a alíquota zero para os alimentos. Quem? Toda a bancada bolsonarista votou contra. Alíquota zero para os alimentos da cesta básica, para os produtos da cesta básica. Em contrapartida, votaram a favor, toda a bancada bolsonarista, a favor da taxação da blusinha da Shein. Mas isso eles não falam, isso eles não mostram. Você está entendendo, meu querido? E esse ano vai ser o ano da mentira, vai ser o ano da teoria de conspiração e vai ser o ano da desinformação por parte das hordas bolsonaristas de plantão que vão tentar sabotar o governo de tudo quanto é jeito. Até porque, para eles, o quanto pior, melhor. Não interessa o povo, não interessa ninguém. E se dizem patriota. Não interessa a família, não interessa nada. E se dizem de Deus. São os fascistas e golpistas de plantão que estão prontos para agir. E o que vai ter de cortina de fumaça, de pedido de impeachment, de CPI, de não sei o quê, de convocação de ministro, de bravata, de tapa, o que vai mais ter vai ser isso. Por isso que é tão necessário a gente estar junto para combater tudo isso, viu? Então toca no like, bota, sem anistia. Até porque eles vão tentar tampar a situação de Bolsonaro que vai para a cadeia, que vai ser condenado, que vai ser processado. Eles vão tentar abafar isso. E não vão. Por quê? Porque não vão conseguir. Nós estaremos aqui para mostrar, tá bom? Então toca no like e bota. Vai se lascar. Porque aqui é sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. E quem não gosta, Andréia, fica esperneando aí, ó. Quem não gosta fica esperneando aí, ó, parecendo uma vaca louca, um gado doido, fica esperneando aí no chat. Oh, que vergonha, passando vergonha no crédito, no débito, no pixel, não é? Toca no like, bota. Sem anistia, queremos justiça. E pronto, acabou. Bandido não é o imigrante, não. Bandido é os golpistas, tá bom? Toca no like, curte, comenta e compartilha. Muito obrigada pela sua presença, sapiência e resistência. Tamo junto sempre. Até se cuida. Tchau. Eu fui, mas daqui a pouco eu volto.